Você acredita no fim do mundo, Indeborgo? Em que sentido? De um apocalipse bíblico ou de um sentido Se a gente pode, de alguma generalizado? forma, que o mundo venha acabar, assim. Pode ser devido à natureza, o ser humano que tá, né, aos poucos É, destruindo a natureza, ou, enfim, de alguma outra forma. Se você acredita nessa teoria de que possa acontecer um fim do mundo. as estrelas, elas têm uma certa expectativa de vida, elas não vivem para sempre, né? O Sol, por exemplo, ele da classe G2V, ele vive mais ou menos uns 10 bilhões de anos. Ele já viveu até agora mais ou menos 4,54 bilhões de anos. A expectativa é de que ele dure mais uns 5 bilhões de anos, né? Então, quando ele esgotar o combustível nuclear, que é o hidrogênio, ele vai começar a se expandir, né? Ele vai formar uma gigante vermelha, vai ter mais ou menos umas 100 vezes o tamanho atual dele. Isso vai provocar um aquecimento na Terra, a temperatura vai para 3.000 Kelvin, 2.500 Kelvin. E se nós continuarmos na Terra quando isso acontecer, vai ser necessário que a gente tenha mudado muita coisa, né, na estrutura. Provavelmente nós vamos ser de titânio, será de algum material, né? Não sei qual vai ser o material mais adequado. Os materiais que nós conhecemos hoje vão ser obsoletos nessa época. Ou nós vamos ter migrado para outro lugar no qual nós possamos continuar vivendo. Então, o planeta Terra, né, pelo que nós conhecemos sobre a evolução estelar, o planeta Terra ele vai ser incinerado, ele vai ser volatilizado mais ou menos daqui a 5 bilhões de anos. Antes disso, também é possível. Tem um asteroide que é o Apophis, né? Tem vários asteroides. Tem o Cristóvão Jacques, que é um brasileiro que faz pesquisa sobre asteroides rasantes, né? Que passam muito próximos à Terra. Inclusive, alguns passam mais próximos que a Lua. Esses asteroides, muitos deles podem colidir, alguns de fato colidem. As chuvas de meteoros que nós temos são praticamente objetos, né, que estão colidindo com a Terra. Tem mais ou menos 20 toneladas de meteoros que caem, meteoritos, né, que caem por ano, que caem na Terra. Isso do que é medido, né? Por exemplo, é provável que haja uma quantidade maior que não chega a ser medida, mas que cai no mínimo 20 toneladas, né? Registrado 20 toneladas de colisões com asteroides por dia. Só que são geralmente pequenos. Eles têm uma distribuição que quanto menor o asteroide, quanto menor o objeto, maior é a frequência com que eles estão presentes. Isso desde o cinturão de asteroides, né? O maior asteroide é Ceres, que tem mais ou menos 950 quilômetros de diâmetro, e tem os outros que são progressivamente menores. Então tem Pallas, Vesta, Juno, que tem mais ou menos 500 quilômetros de diâmetro, né? O Juno tem 250, mais ou menos. E quanto menores, mais numerosos eles são. São conhecidos atualmente mais de 1 milhão de asteroides no cinturão principal, que fica entre as órbitas de Marte e Júpiter, mais ou menos a 2,8 unidades astronômicas, né? E esses objetos, geralmente, eles ficam em órbitas razoavelmente estáveis, eles não são deslocados para passar próximo da Terra. Mas tem muitos outros que passam muito próximo. E alguns que chegam a colidir, como no caso do evento de Tunguska, em 1908, né, que houve uma colisão. Acredita-se que pode ter sido um fragmento do cometa de Encke, que colidiu em 1908. Ele não teria chegado a colidir, ele explodiu um pouco antes da colisão, derrubou várias árvores, né? Se você pesquisar na internet, você conhece o evento de Tunguska, tem várias árvores que foram derrubadas. Então, tem eventos relativamente recentes. Tem um também mais recente, que foi em 2000 e pouco, faz pouco tempo, que aconteceu também na região, acho que foi na Sibéria esse, e provavelmente muitos outros em outras épocas também aconteceram, só que não foram registrados nesse patamar. Quer dizer, não é suficiente para destruir o planeta, né? Mas causa um estrago bastante grande. E teve o evento de 65 milhões de anos, que foi o que contribuiu, não foi o evento principal, os dinossauros já estavam no processo de extinção antes disso acontecer, mas foi meio que uma gota d'água para transbordar e agravar realmente a situação. Mais de 70% das espécies, 60%, 70% das espécies que existiam naquela época, pelo que se tem de registros fósseis, acredita-se que mais ou menos essa foi a porcentagem de organismos que foram extintos. Quer dizer, não destruiu completamente a vida no planeta, mas reduziu dramaticamente, né, a variedade, né, tanto da fauna quanto da flora. Estima-se que naquela época tenha ficado mais de um ano uma nuvem de poeira cobrindo o planeta inteiro, né? Então, é assim, isso num período de 65 milhões de anos. À medida que você aumenta o período, você aumenta também a probabilidade de um objeto maior colidir, porque você tem uma quantidade grande de objetos pequenos, então é frequente a colisão com objetos pequenos. À medida que você aumenta o tempo transcorrido, você aumenta também a probabilidade de que algum dos objetos grandes, que são menos numerosos, mas que algum deles, em algum momento, pode colidir, né? Esse dos dinossauros, eles acham que teve mais ou menos, talvez, uns 2 quilômetros de diâmetro.
sendo que existem asteroides com até 950 quilômetros de diâmetro. Né? Então, é possível que algum muito maior, aquele já estava meio que no limite, assim, se fosse tipo uns 10 quilômetros, e também depende também do ângulo de colisão, depende de vários fatores, da velocidade, né? Mas, em geral, uns 10 quilômetros já teria uma probabilidade bastante razoável de extinguir a vida no planeta. Então, ao longo da nossa história, não tem registros, além desse da extinção dos dinossauros, né, de outras colisões. Mas é possível, né, que aconteça. A probabilidade a curto prazo é muito baixa, assim, 100 anos, 200 anos a probabilidade é muito baixa. Algumas colisões a probabilidade é muito alta, né? Todos os dias caem meteoritos em todos os lugares, no Brasil inclusive. E com relação a alguma outra forma de extinção da humanidade, tem inclusive da própria humanidade se auto-extinguir, né? Na época da Guerra Fria. Bombas e tudo Pois mais. na época da Guerra Fria teve um russo, que era o Petrov, se não me engano, depois sugiro que você pesquise, mas acho que é Petrov o nome dele, que teve um alarme falso na União Soviética nos anos 80 ou 70, que eles estavam sendo atacados pelos Estados Unidos e que eles tinham que reagir porque eles estavam sendo atacados. E esse Petrov foi o que deu a ordem para eles não reagirem, né? Porque senão ia extinguir a humanidade. Mesmo que, tipo, se a gente morrer, menos mal do que morrer todo mundo. Sim. E depois ele acabou sendo punido, esse Petrov, né? Porque ele não seguiu as instruções que ele tinha para uma situação daquela, ele tinha que revidar o mais rápido possível. E ele se recusou. Então, quer dizer, nós já escapamos de uma extinção recente, nos anos 70, 80. Via bomba nuclear, você diz. Destruição nuclear, por os próprios humanos se destruírem. Será que Einstein se arrepende de ter ajudado a construir a bomba nuclear? Ele não ajudou, né? Ele desenvolveu, ele nem pensava, ele nem achava que era possível. Em 1900, a primeira teoria dele, os 4 primeiros trabalhos dele foram publicados em 1905, né? Foi o que eles chamam de Anno Mirabilis, né? Que foram 4 grandes avanços importantes na física, promovidos pelas teorias do Einstein, que foram do efeito fotoelétrico, do movimento browniano, da teoria da relatividade especial, que eles chamavam de princípio da relatividade, né? E o Poincaré, o Lorentz, o Fitzgerald já haviam as bases da teoria da relatividade, já existiam antes do Einstein, né? O Einstein, o que ele fez foi axiomatizar a teoria. O Poincaré, ele deduziu a teoria e eles tinham algumas diferenças fundamentais, né, em relação o Poincaré, tanto o Poincaré quanto o Lorentz, eles achavam que o espaço era absoluto, que você tem um espaço absoluto, o tempo absoluto, e que quando você se move no espaço, você tem um... Eles estavam no éter, né, que era um conceito medieval, mas que eles ainda mantinham. O Maxwell, James Clerk Maxwell, ainda acreditava que havia éter. O que o Einstein fez foram uma das principais contribuições que ele fez em relação ao que já existia de teoria da relatividade, foi substituir o éter por nada, eliminar o éter e tratar os movimentos como todos relativos, como não havendo um referencial privilegiado. Tanto o Poincaré, quanto o Lorentz, quanto o Fitzgerald e outros, eles achavam que era necessário que houvesse um referencial privilegiado, que seria esse éter. Seria o movimento dos objetos através do éter, né? Em 1912, 13, mais ou menos, ele começou a desenvolver a teoria da relatividade geral, que na teoria da relatividade geral não tem relação, a bomba atômica está mais ligada com a conversão de massa em energia, que já havia na época do Planck, né? Que seria o E igual a mc ao quadrado. Estou falando da relatividade, que na verdade é outro assunto. Vamos focar na parte da bomba atômica. A conversão de massa em energia, quando ele desenvolveu a teoria, ele estava principalmente pensando em algo abstrato. Ele não estava pensando que seria possível usar no mundo físico para nenhuma aplicação. Ele estava só pensando em explicar alguns fenômenos que eram observados na época de quantização, né, a mecânica quântica, em grande parte, ela se deve a essa visão de que a luz são pacotes de luz, né, que se deslocam e não tem um fluxo contínuo de luz, são vários, seriam partículas de luz, os fótons, né? E ele só pensava realmente em dar uma explicação diferente e mais consistente com os experimentos que explicasse o que é a luz. O objetivo dele era mais ou menos esse. Quando começaram com o projeto Manhattan, inclusive teve uma conversa do Einstein, eu não me recordo o nome do amigo dele, que o Einstein fez uma declaração para a imprensa que ele achava que não era possível. Eles falaram se não seria possível usar para fazer uma bomba. Ele falou que achava que não era possível, porque a energia necessária para dividir o átomo era muito maior do que a energia gerada por essa divisão do átomo. Então, não seria possível, mas não seria nem
cientificamente viável e nem economicamente viável, porque você gastaria muito mais energia para produzir aquilo do que a energia que seria gerada. E aí, um amigo dele, um colega dele, propôs uma solução com uma reação em cadeia. Então, você não tem que dividir todos os átomos, você tem que dividir um átomo, ele vai gerar nêutrons, esses nêutrons vão colidir com outros núcleos de urânio, né, enriquecido, ou de plutônio, e esses outros átomos vão gerar outros nêutrons que vão se multiplicando em cadeia. Então, você precisa de muita energia no primeiro processo, na primeira geração. Depois que você gerou o primeiro, eles vão crescer em PG, né, uma quantidade muito grande. Você vai 2, 4, 8, 16, 32. Quando você está na 20ª geração, você tem 1.046.000. Né? 1.048.576. Né? Então, você vai crescer muito rapidamente esse processo. E aí que começaram a considerar a possibilidade de desenvolver bomba atômica. Depois levaram para a parte da bomba nuclear, né? Na época do César Latta, eles falavam, inclusive, em bomba mesônica, que nunca foi desenvolvida, mas eles usavam mais para fins comerciais. Eles queriam conseguir verbas dos governos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outros países. Então, eles começaram com essa conversa de bomba mesônica, mas nunca chegou a ser produzida. A bomba nuclear é muito mais destrutiva, muito mais potente que a bomba atômica. As que foram usadas em Hiroshima e Nagasaki, elas tinham, se não me engano, 15 megatons e 10 megatons. Acho que 10 e 15, na verdade, eram a Little Man e Fat Man, né, as duas bombas que foram usadas. E as nucleares, elas chegam a ser 1000 vezes mais destrutivas do que essas aí. O Sagan, no seriado Cosmos, ele chega a comentar, né, que em uma tarde seria possível destruir toda a vida no planeta numa guerra nuclear. Uhum. Em questão de horas, assim, seria possível. Isso naquela época, porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinham, acho que eram 15.000 e 22.000 ogivas nucleares. Depois eles fizeram vários acordos de desarmamento na época do Gorbachev, né? E reduziram, especialmente os Estados Unidos. A União Soviética parece que continua, agora a Rússia, né? Continua tendo uma quantidade grande, mas parece que outros países... Acho que a Rússia que mais tem armamento nuclear atualmente, acho que é a Rússia. Mas naquela época os Estados Unidos tinham um pouco mais do que a Rússia. Mesmo com esses acordos de desarmamento, ainda tem uma quantidade muito grande, que seria facilmente suficiente para destruir a vida no planeta muito rapidamente, em questão de horas. E tem um ponto complicado, que esses desarmamentos são negativos em alguns aspectos, porque se você tem, por exemplo, um asteroide que vai colidir com a Terra, e você prevê, você faz o cálculo das órbitas, você vê que em 10 anos, em 8 anos ele vai colidir, as armas nucleares são o melhor recurso que nós temos para tentar evitar esse tipo de colisão. Então, destruir as armas na verdade, dar um tiro no pé em alguns aspectos. Você tem que administrar com responsabilidade, com eficiência, e não eliminar as armas. Não usar como armas, e sim como meio de defesa, numa situação de uma possível colisão com o asteroide. E é muito perigoso, porque depende de quem está no poder, né? E tem muitas pessoas que estão... aquele Bush, por exemplo, acho que ele toma muitas decisões inadequadas. Agora, tem o rapaz da Coreia do Norte, que, né, tem muitas... Podem fazer um uso ruim.